Termo de consentimento informado, TCI, ou TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Existe uma discussão doutrinária acerca de qual a nomenclatura correta, se se utiliza o TCI ou se utiliza-se o TCLE. Para a finalidade desse vídeo, para o nosso objetivo, tanto faz. Você pode utilizar no seu dia a dia a expressão TCI ou a expressão TCLE. O importante é que as pessoas entendam qual é a finalidade desse documento. Importante que você, médico assistente, saiba o quão relevante é esse documento para uma sadia relação médico-paciente. Você já sabe que essa relação médico-paciente é uma relação contratual. Neste contrato, cabe, dentre várias outras coisas, ao médico assistente um dever. O dever de informação. Cabe ao médico assistente informar de maneira adequada ao seu paciente. E a este paciente surge, com este documento, a oportunidade de exercer um direito seu. E que direito é esse? A sua autonomia da vontade. Quando o paciente assina um termo de consentimento informado, ele está dando seu aceite àquele tratamento que foi proposto pelo médico assistente. Olha só a importância deste documento. Então, para o profissional, para o médico assistente, o termo de consentimento informado garante a ele provar, demonstrar para o Estado, juiz, para o Poder Judiciário, se lá na frente ele for demandado, que ele se desincumbiu do seu dever de informar. O que significa dizer se desincumbiu do dever de informar? Ele informou claramente, precisamente ao seu paciente, dever que está no Código de Ética, dever que está no Código de Defesa do Consumidor, dever que está espalhado pela legislação que trata especificamente do assunto. E para o paciente? Para o paciente, ele deu a garantia de oportunidade de exercer um direito que é seu, que seria a autonomia da vontade. Quando a gente fala em autonomia da vontade, a gente está dizendo que o paciente ele vai escolher se vai se submeter ou não àquele tratamento que lhe foi proposto. E isso é um direito dele. Só que ele só vai conseguir exercer esse direito se ele entender o que está lhe sendo proposto. Exatamente por isso que o dever de informar do médico assistente precisa ser exercido de maneira clara, de maneira precisa, de maneira objetiva, para que efetivamente possa comunicar a mensagem ao paciente. De tal maneira que não adianta que aquele profissional que tem uma cultura avassaladora, quando ele for comunicar ao seu paciente, comece a utilizar termos técnicos específicos da medicina. O paciente não vai conseguir compreender, não vai conseguir alcançar o que ele está querendo informar. E se o paciente não compreender, se o paciente não alcançar a mensagem, ele não poderá exercer livremente a sua autonomia da vontade. E a sua assinatura, neste caso, não terá nenhum valor jurídico, porque o termo de consentimento informado não terá alcançado o seu objetivo, não terá alcançado o seu desiderato, não terá alcançado a sua finalidade. Ainda nesta mesma toada, nesse mesmo diapasão, é importante eu dizer para vocês o seguinte: para que o termo de consentimento informado tenha validade, é importante, é fundamental que se dê ao paciente a oportunidade de refletir acerca das informações que lhe foram passadas. É preciso dar a ele o tempo de maturação. E quanto é esse tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Não existe um prazo específico na legislação. Mas é importante que se dê a ele a oportunidade de refletir, de tal maneira que, se você levar ao paciente uma determinada informação, esse paciente de imediato exarar a sua assinatura, essa assinatura também não terá uma validade. Se o paciente tiver
por exemplo, indo para o centro cirúrgico, na maca, a equipe médica esqueceu de pegar o termo de consentimento informado, corre lá até ele, fala, assina aqui, paciente fulano de tal, aí ele assina aquele documento, esse documento tem valor jurídico? Não tem valor jurídico, justamente porque não foi dado a ele esse prazo de maturação, esse prazo de respiro, que ele possa fazer uma reflexão acerca do tratamento que lhe foi proposto. Termo de consentimento informado. E é relevante isso? Sim, é bastante relevante. Porque se o médico não se desincumbir do seu dever de informar, só por isso, só pela ausência do termo de consentimento informado ou termo de consentimento livre esclarecido, ele já poderá ser processado, ser responsabilizado civilmente e poderá ser condenado a pagar uma indenização ao paciente. Isso não está saindo da minha cabeça. Já teve decisões judiciais, já tem algumas orientações jurisprudenciais nesse sentido. Então é importante que o médico tome bastante cuidado e dê bastante atenção a este documento que nós chamamos TCI ou TCLE. Ok? Muito bem. Como é que a gente vai fazer esse termo de consentimento informado? Tem alguns requisitos. É importante que você faça um bom termo de consentimento informado. Por quê? Se você utilizar aquele termo de consentimento padrão, também não terá nenhum ou pouco valor jurídico. É importante que você individualize no teu termo o seu paciente. Coloque ali as circunstâncias daquele paciente, individualizando-o. É importante que você descreva qual é o prognóstico, qual é o tratamento que você pretende propor. Descreva, se for caso de cirurgia, quais são os cuidados pré-cirúrgicos. Descreva também quais são os cuidados pós-cirúrgicos. Se tiver cicatriz ou houver possibilidade de haver cicatrizes, os cuidados que o paciente deve ter. É importante que você faça essa descrição. As possibilidades de intercorrências, alergias, pelo menos as mais comuns. E aí você vai utilizar aqui uma dicasinha. Você não vai conseguir escrever tudo, todas as intercorrências, porque senão você teria que dar uma doutrina para cada paciente. Mas o que você pode fazer? Você vai dizer ali que essas informações que estão sendo prestadas, essas intercorrências, não excluem as demais que existem na doutrina médica no estado da arte atual. Você está dizendo ali que essas informações são as mais corriqueiras, mas que outras poderão existir. E que a obrigação do médico é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Ou seja, você como profissional vai agir utilizando das melhores técnicas para alcançar o melhor resultado possível, mas você não se compromete com aquele resultado específico. Até porque você nem pode se comprometer com esse resultado específico. Na maioria das vezes, a obrigação do médico é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Existem casos que a obrigação do profissional da área da saúde é de resultado? Sim, alguns poucos casos, mas existem. A maioria deles, o médico exerce uma atividade de meio e não uma atividade de resultado. Mas é importante que você coloque isso no termo de consentimento informado, para levar esta informação ao seu paciente, que é leigo. Que por mais que ele pesquise, por mais que ele vá lá nas ferramentas de busca da internet, ele não vai ter nunca o conhecimento do profissional da área da saúde. Então não utilize o termo de consentimento informado para tentar subtrair a sua obrigação. Você precisaria, na verdade, expor efetivamente o que está acontecendo para que o paciente obtenha as melhores informações e possa, com paz de espírito, decidir pelo melhor tratamento que ele entender adequado para ele diante das informações que lhe foram prestadas. Aí você estará fazendo um termo de consentimento informado adequado. Documento
extremamente importante nessa relação médico-paciente. Até porque pode ser que você não tenha nenhum tipo de problema. Pode ser que a sua relação médico-paciente flua de maneira muito tranquila. Mas pode acontecer também de ter um problema, de você pegar um paciente que de repente não tem um senso ético muito apurado e queira lhe processar. Você vai precisar fazer prova de que você agiu de maneira correta, de maneira clara, de maneira transparente. E como é que você faz isso? Através da documentação. E o termo de consentimento informado é o documento que vai levar ao juiz, inicialmente, as informações de que você efetivamente se desincumbiu do seu dever de informar. Um dever que, se você não o fizer, só por isso já será responsabilizado civilmente, como eu já disse antes, e terá que pagar uma indenização ao seu paciente. O que não existe nos autos, não existe no mundo jurídico. Então, se você, por um acaso, não fizer uma documentação adequada e não tiver como levar isso para o processo, não adianta que nós colocarmos, falar que você é um bom profissional, que durante 30 anos da sua vida você nunca teve um deslize. Não adianta, porque naquele caso em específico que está sob júdice, está sob julgamento, você não se desincumbiu do seu dever de informar e de levar ao Poder Judiciário as provas adequadas de que você agiu de maneira correta. Por isso que, juntamente com este documento, todos os demais documentos que fazem parte aí do prontuário médico, deve ser levado ao Poder Judiciário para que, sob avaliação de peritos, possa levar ao juiz a possibilidade de formar o seu convencimento de maneira a dar procedência ou improcedência nessas demandas judiciais. Olha só, já que nós falamos aqui de prontuário, embora receba o nome de prontuário médico, o prontuário é do paciente. Ele fica apenas sob a guarda do médico, ou sob a guarda da clínica, ou sob a guarda do estabelecimento hospitalar. Mas ele pertence ao paciente. Então, se o paciente pedir o seu prontuário, entregue a ele. Porque se você não o fizer, terá que entregar mediante ordem judicial. Então, presta atenção, estou dizendo o paciente, não estou dizendo o parente do paciente, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o neto. Não estou dizendo policial, delegado, nada disso. Ordem judicial. O Estado juiz determina que você encaminhe. Por que isso? Porque você tem que lembrar também que você tem o dever de sigilo profissional. E o prontuário ele é sigiloso. As informações que estão ali só dizem respeito ao profissional, médico assistente, e ao paciente. Mais ninguém fora desta relação. E isso é relevante por uma série de outras circunstâncias que não cabe a discussão aqui nesse nosso vídeo. Faremos um outro vídeo, uma outra oportunidade, para que a gente possa falar especificamente sobre o prontuário. Vamos falar do prontuário eletrônico, que, aliás, você precisa tomar um cuidado. Essa questão do prontuário eletrônico. Por quanto tempo que eu devo guardar as documentações? Isso vai depender do nível de segurança do seu estabelecimento. Se você já alcançou lá o nível de segurança 2, aí é um prazo. Se você não alcançou, é outro prazo. Por quê? Precisa saber se todos os profissionais que estão ali dentro daquele estabelecimento, se eles têm o certificado eletrônico, se não tem, é uma outra situação. Tudo isso precisa ser cuidadosamente analisado. Você vai precisar de uma assessoria adequada para dizer para você o que você pode ou não fazer. Para o escopo, para o objetivo desse vídeo aqui, o que é importante que eu gostaria que você guardasse com você? Que o termo de consentimento informado é um documento fundamental nessa relação médico-paciente, é extremamente importante.
que o termo de consentimento informado, ele precisa efetivamente comunicar ao paciente, você precisa levar uma mensagem de maneira clara, precisa e adequada ao seu paciente, que esse termo de consentimento informado precisa dar ao paciente a oportunidade de refletir, de ter uma maturação acerca das informações que foram prestadas a ele, que o termo de consentimento informado é um dever do médico assistente, do profissional que está assistindo àquele paciente, e ao mesmo tempo ele é um direito do paciente. É um direito do paciente para que ele possa exercer a sua autonomia da vontade. E qual é o momento que ele exerce essa autonomia da vontade? O paciente exerce a sua autonomia da vontade com a sua assinatura. Quando ele coloca a sua assinatura no termo de consentimento, ele está dando um aceite àquele tratamento que lhe foi proposto. Qual a dica que eu deixo para vocês? Quando você fizer um termo de consentimento informado, uma dica prática para você. Peça para que o paciente assine e dê um visto ou faça uma rúbrica nas diversas folhas do seu termo de consentimento. Se você tiver 3 folhas, você pede para ele assinar na primeira página, em cima, no meio e embaixo. Por que isso? Porque você vai demonstrar que efetivamente o seu paciente leu o termo que você apresentou. Porque pode acontecer, e eu já vi acontecendo, de um profissional da área de saúde escreveu lá 3, 4 laudas no termo de consentimento informado, muito bem escrito, e o paciente só colocou a sua assinatura na última folha. No judiciário, o paciente falou, não, mas eu não li o termo, o médico falou nada, só pediu para eu assinar e eu coloquei a assinatura lá embaixo. E aí você não consegue demonstrar que ele leu todo o documento. Agora, se a cada 3 frases você pede para o paciente colocar sua assinatura, você faz, ele leu, assinou, leu, assinou, leu, assinou, tanto é que eu tenho várias rúbricas do paciente nesse documento. Você dá um pouco mais de robustez a esse documento para que você possa levar ao Poder Judiciário e efetivamente levar a informação de que você esclareceu o seu paciente, de que ele leu aquele termo de consentimento, que você colocou numa linguagem simples, esclarecedora e que o seu paciente estava muito bem informado e pôde exercer a sua autonomia da vontade, que o seu aceite se deu não no momento, mas a partir de 24 horas, 48 horas, que foi um tempo de maturação, de reflexão que ele precisava para que ele pudesse efetivamente exercer essa autonomia da vontade, exercer esse seu direito de escolha, se queria ou não se submeter àquele tratamento que foi proposto. Então, espero ter ajudado a vocês. Essa foi uma pequena dica de um assunto que é extremamente relevante em aspectos jurídicos de saúde. Não esqueça, se você gostou, de curtir aqui o canal, siga, leve aos seus amigos, informação de qualidade para que a gente possa fazer um mundo mais justo e melhor, compartilhando conhecimento pelo Brasil. Grande abraço e até a próxima!